Retornando aí a mais um vídeo Excel VBA, vamos começar uma série de vídeos aí onde eu vou mostrar como fazer conexão do VBA, do formulário em VBA com MySQL para se comunicar e você poder armazenar esses dados na nuvem e poder acessar, gerar relatórios aí com todos esses dados armazenados aí no seu provedor aí de hospedagem que você tem na internet para você poder gerenciar dados e armazenar, gerenciar dados através de formulários. Pois bem, vamos lá. A princípio nós temos uma configuração que você tem que ter lá na hospedagem, que é, aqui eu tenho o cPanel, onde eu tenho a hospedagem do meu domínio, logicavba.com.br, e nesse cPanel aqui eu faço as configurações do MySQL. Então eu tenho que, primeira coisa, para você permitir que o MySQL ou que o VBA acesse esse banco de dados remoto na rede, você vai precisar configurar aqui o MySQL remoto, precisar colocar aí o ponto de porcentagem. Então você coloca a porcentagem aqui e dá um adicionar host. Esse host já vai estar armazenado, permitindo acesso remoto ao banco de dados. E a outra configuração que a gente vai fazer aqui, e o que eu vou conversar nesse primeiro vídeo, é como criar esse banco de dados no MySQL e criar uma tabela de dados a princípio, para que a gente possa inserir dados nessa tabela. Então vamos começar devagarzinho aí, bem detalhadamente, porque esse é um processo que requer um monte de conceitos anteriores aqui, então eu vou explicar de uma forma bem detalhada, por isso que vão gerar mais vídeos aí, mas vamos começar bem pelo começo aqui. Então vamos criar um banco de dados, e esse banco de dados dentro do nosso provedor de serviços aí, de hospedagem, que dá suporte a banco de dados MySQL, eu tenho que criar um banco de dados. Então o nome do meu banco de dados vai ser logicavb, DB, que é de database. E eu criando esse banco de dados, eu vou depois criar as tabelas. Aqui o banco de dados está criado. E para gerenciar esse banco de dados, eu preciso criar um usuário. O usuário, vamos criar aqui agora, logicavb Renan, e vamos criar uma senha aí para que a gente possa acessar e depois lá no código no VBA a gente poder digitar esse caminho aqui até o banco de dados, permitindo acesso a esse BD. Então vamos criar o usuário e agora a gente vai fazer das permissões para o usuário acessar o nosso banco de dados. Então eu tenho o usuário logicavb Renan e tenho o banco de dados logicavb-db. Então eu vou adicionar esse usuário a esse banco de dados. Vamos adicionar aqui com todos os privilégios, ou seja, fazer alterações, criar, deletar, fazer todas as operações necessárias aí para gerenciamento de um banco de dados. Então eu faço essas alterações, o meu usuário já vai aparecer aqui como os privilégios do meu usuário, vai aparecer o usuário logicavb Renan. Então esse processo aqui é bem simples, mas é necessário explicar para que quem está começando aí, nunca teve contato com MySQL, aprender aí de uma forma tranquila como criar o banco de dados e criar o usuário que vai gerenciar as informações desse banco de dados. Então aqui a gente já criou o usuário, o banco de dados, agora a gente vai criar a conexão lá no VBA para que a gente consiga se comunicar com esse banco de dados. Mas antes de fazer isso, eu preciso criar a tabela que vai armazenar os dados. Então vamos voltar na página anterior aqui e vamos acessar o nosso banco de dados aqui. phpMyAdmin é onde eu vou criar as tabelas para o nosso banco de dados. Então vamos entrar até que ele redirecione. Aqui eu estou trabalhando com 2 monitores, tá, pessoal? Então ficou uma área de trabalho bem grande aí. Então vamos acessar aqui. Então aqui no cantinho nós vamos ter as informações aqui do banco de dados que a gente criou, logicavb-db, e
eu quero criar uma tabela dentro desse meu banco de dados. Então vamos criar um banco de dados a princípio bem simples, com 4 campos só. Então o nome da minha tabela vai ser clientes e o número de colunas vão ser 4 colunas. Eu executo esse comando e ele já vai aparecer aqui para que eu adicione as colunas. Então eu vou colocar em primeiro campo ID, vamos colocar ele como um número inteiro e opção auto-incremente, para que ele vá adicionando automaticamente os IDs, sem que a gente precise criar um código específico para ele fazer esse serviço. Então vamos colocar nome, vamos colocar o nome como varchar com 50 caracteres, vamos colocar endereço, colocar sem cedilha para evitar erros aí, vamos colocar com 30 e o telefone, nome, endereço, telefone, aqui vamos colocar como 13 e vamos colocar como varchar também, que 13 é o número de caracteres. Então, a princípio aqui, uma tabela simples, não precisa mudar a configuração mais nenhuma, você vai criar a tabela ID, nome, endereço e telefone, e esse vai ser os dados que a gente vai começar a inserir dentro do nosso banco de dados. Então aqui a gente só salva essa opção, salva essa tabela, ele já vai aparecer para nós aqui, ó, dentro do banco de dados Lógica VBDB, vai aparecer a tabela clientes com os campos que a gente criou aqui, ID, endereço, nome e telefone. Então, a princípio aqui, para criar mais tabelas, você executaria esse mesmo processo, mas agora, só para ilustrar esse primeiro vídeo de a gente criar um banco de dados utilizando o cPanel, o PHPMyAdmin e o VBA, para criar conexão. A conexão também eu simplifiquei ao máximo aqui o que dava para fazer, para criar esse banco de dados bem simples mesmo, para ilustrar apenas o vídeo. Então a gente vem aqui no módulo, cria um módulo aqui, cria as variáveis globais com a conexão e a consulta, que a gente vai usar posterior nos próximos exemplos aí, e o formulário que eu vou conectar a esse banco de dados é esse formulário aqui, só com os nome, sobrenome, aqui ficou sobrenome, na verdade é endereço, txt sobrenome, vamos colocar aqui endereço. A gente vai alterar as opções aqui. Então, quando eu salvar, ele vai criar o comando SQL, o ID, ele vai gerar automaticamente. Aqui nesse exemplo eu não vou precisar dele. Endereço, tá aqui, que vai pegar os dados do txt endereço, que a gente acabou de alterar ali, e vai fazer a conexão. A conexão ele vai conectar o BD, vai executar qual comando SQL, e o comando SQL que ele vai executar vai ser inserir lá na nossa lógica VBDB, na tabela clientes que a gente criou, o nome, o endereço e o telefone. Tem que colocar na mesma forma que você especificou lá nas colunas. Então aqui ele vai inserir os valores nome, que é a variável nome que vai pegar o texto, o end, que é do endereço, e o phone, que vai pegar o campo telefone. Então ele vai inserir usando essa sintaxe aqui, porque eu estou capturando o valor de uma variável para inserir o valor dentro do meu banco de dados, e eu vou executar essa consulta para que ele insira esses dados, e depois eu desconecto o meu ED e vai dar mensagem de dados inseridos com sucesso. Se isso daqui acontecer com sucesso, a gente vai acessar o nosso BD online e vai ver que esses dados apareceram lá. Então, a conexão é feita da seguinte forma aqui. Então, eu crio uma rotina aqui, conectar BD. Aqui eu coloquei uma variável de erro que agora eu deixei, porque caso ocorra algum erro, a gente saber qual erro está acontecendo. Então, eu vou criar conexão, a DODB, vou selecionar o meu servidor lá, que vai ser o logicavba.com.br, o nosso banco de dados, database, vai ser lógica VBDB, o nosso usuário que foi criado, lógica VB Renan, e o password foi a senha
que eu criei lá para acessar esse banco de dados. Então, eu crio a conexão e abro a conexão para que eu possa executar o comando seguinte, que é o comando de inserir dados, que é o comando que acontece quando eu clico aqui no botão salvar, que ele vai abrir o banco de dados e vai executar esse comando para inserir os dados e faz a desconexão. Então vamos só rodar esse exemplo aqui, vamos ver se ele vai funcionar belezinha e vamos atualizar o banco de dados lá para ver se está tudo funcionando. Então vamos executar aqui, o ID ele vai gerar automaticamente, então eu não vou mostrar aqui depois, nos próximos exemplos eu vou mostrar como fazer com que ele apareça aqui e acrescente uma unidade para saber que é um registro novo. Mas esse aqui é só para ilustrar. Então vamos criar o usuário, Renan, endereço, rua, teste e um telefone aqui só para ele inserir esses dados. Vamos salvar essas informações. Ele vai adicionar dados inseridos com sucesso. Se formos consultar aqui no nosso servidor, PHP-MyAdmin, vamos criar na tabela clientes aqui, os dados já vão aparecer para nós aqui, ó, Renan, rua, teste e o valor que eu coloquei. Se eu inserir mais um valor, teste 2, e um novo telefone, salvando essas informações, ele obrigatoriamente, ao atualizar, já vai estar aparecendo para nós essas novas informações aqui no nosso banco de dados. Tabela clientes, está lá atualizando o banco, já aparece essas informações aqui no nosso banco de dados. Então, pessoal, esse primeiro vídeo é só para ilustrar de uma forma simples e rápida como você criar a tabela no banco de dados, criar um usuário e o banco de dados e fazer a conexão aqui, a princípio uma conexão simples. No próximo vídeo aí, nos próximos vídeos a gente vai ver um banco, um formulário mais complexo, onde a gente vai poder acrescentar os seguintes dados aqui. Então é um formuláriozinho também, onde eu vou ter o ID, eu vou ter todas as informações de um cadastro completo, eu vou ter uma list box, eu vou poder fazer consulta de um registro, vou poder clicar nele, fazer a edição, alterar, criar um novo registro e excluir. Mas isso é o tema dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aí. Valeu, tchau, tchau!